Hoje será a correção da atividade repassada na aula anterior. Antes, vou fazer aqui um breve resumo sobre o que foi explanado na semana passada. Então, homônimos faz parte da semântica, que é uma parte da gramática que estuda a significação e a aplicação das palavras. Assim como os homônimos também fazem parte da semântica os antônimos, sinônimos, parônimos, palavras polissêmicas, as figuras de linguagem. Ou seja, quando a gente vai falar ou escrever determinadas palavras, a gente sempre faz a escolha certa de acordo com a significação e os sentidos que elas querem transmitir dentro daquele contexto de situação oral ou escrita. Então, a semântica estuda justamente essas palavras, a significação e a aplicação correta delas de acordo com o sentido. Então, o que são homônimos? É muito comum na nossa língua nós encontrarmos palavras muito parecidas em relação à grafia e à pronúncia. Eu tenho aqui alguns exemplos de palavras homônimas, como concerto com C, concerto com S, acento com C, acento com SS, três tipos de seção. Então, aqui, concerto com C e com S, a gente tem aqui a mesma pronúncia, porém se difere na grafia. Concerto com C se refere a uma apresentação musical e concerto com S vem do ato de concertar. Já acento com C se refere ao sinal gráfico que nós utilizamos em cima das letras. Já acento com SS se refere a algo de nós sentarmos, um banco, uma cadeira, uma poltrona. E os três tipos de seção, que são palavras parecidíssimas na pronúncia e se diferenciam na grafia. Então, o que é seção com SS? Se refere a um espaço de tempo em que se realiza determinada atividade, seção de um filme, ou seja, é algo relacionado a uma parte do tempo em que se realiza determinada coisa. Seção com SC cedilha está relacionada à divisão, à divisória, a uma repartição. Quando você vai a um mercantil, por exemplo, tem a seção dos biscoitos, a seção de produtos de limpeza. Então, seção se refere à repartição, à divisão. E seção com C e SS significa ato ou efeito de ceder. Então, esses exemplos aqui são de palavras homônimas, que são justamente aquelas palavras muito parecidas na pronúncia ou na grafia, porém apresentam significação diferente. Então, o que vai diferenciar é a sua aplicação e o seu uso correto de acordo com o contexto em que você está utilizando. Então, é aqui nesse momento onde muitas pessoas sentem dificuldade. Bom, a correção da atividade referente às páginas 68 e 69. A primeira questão pede para vocês ler as tiras abaixo. Na letra A, pergunta em que consiste o humor da primeira tira e o da segunda. O humor da primeira tira está no fato de os patos ganhar uma modalidade esportiva que eles já praticam desde pequenos, enquanto que os seres humanos precisam ensaiar, treinar exaustivamente os mesmos movimentos para poder ganhar a modalidade. Então, aqui eles ficaram em desvantagem e os patos ficaram na vantagem, porque ganharam. Então, o humor da tira está nisso. E na segunda tira, o humor está na expressão e na pergunta que o candidato faz ao responder uma prova de um concurso, possivelmente, onde ele acha irrelevante ou desnecessária a pergunta, mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? Então, o humor da tira está justamente na expressão do personagem e na pergunta que ele acha desnecessária. E na letra B, que palavra empregada na primeira tira é encontrada também na segunda. Então, a palavra que aparece na primeira, que também tem na segunda, é pata, que é uma palavra homônima. Então, você vai dizer aqui na letra B só pata. E na letra C, essas palavras têm o mesmo significado? Não. Então, a explicação é que na primeira tira, a palavra pata se refere a um tipo de ave. E na segunda tira, a palavra patas significa a parte do corpo responsável pela locomoção da aranha. Aí vem a segunda questão, observe nas frases a seguir a mesma palavra em contextos diferentes.
No item 1 eu tenho, eu gosto de ler contos com criaturas fantásticas, e no item 2 o gosto pela leitura sempre me acompanhou. Então, a gente tem aqui dois casos também de palavras homônimas. A mesma grafia, porém, a pronúncia se diferencia. Uma tem um som mais aberto, a outra o som mais fechado. Então, qual é a diferença entre as duas palavras destacadas? Então, a diferença está na pronúncia e também de ambas pertencerem a classes gramaticais diferentes. Aqui no item 1 é um verbo e no item 2 ela está como substantivo, porque está acompanhado do artigo. Então, a diferença é na pronúncia e de ambas pertencerem a classes gramaticais diferentes. E a letra B que está perguntando qual é a relação morfológica entre elas. Então, apesar de serem palavras que têm significação diferente, a relação morfológica, morfologia é a parte da gramática que estuda a derivação das palavras, a estrutura, a origem das palavras, a classificação. Então, aqui a relação entre elas é que gosto deriva do verbo gostar. Você vai escrever aqui na letra. A letra C pede para você procurar no dicionário e escrever a definição destas palavras aqui do exemplo. Então, para quem não procurou, eu escrevi aqui do lado qual é a significação dessas duas palavras homônimas. Como eu já disse antes, seção com SS se refere a um espaço de tempo em que se realiza determinada atividade, seção de um filme, e seção que se cedilha é a divisão de um todo, uma divisória, uma repartição, um departamento. Para quem não encontrou, pode colocar essa significação aqui. E na quarta questão, a gente tem aqui outra tira, onde no primeiro quadrinho diz assim: vendo o pôr do sol. Aí aparece o interlocutor, que só aparece a fala, não aparece o personagem. Quanto quer pelo pôr do sol? Então o personagem diz: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. E no último quadrinho, o mesmo personagem diz: aproveite para ver também. Então, na letra A, pergunta: que sentido Armandinho atribuiu à palavra vendo em sua placa? Então, o Armandinho, ele quis dizer que estava assistindo o pôr do sol e que não estava vendendo o pôr do sol, e sim que estava assistindo. Você vai escrever aqui o sentido. E na letra B, como seu interlocutor interpretou a placa? O interlocutor é o personagem que fez a pergunta. Como foi que ele interpretou? Então, o interlocutor imaginou que ele estivesse vendendo o pôr do sol. Escreva aqui na letra B. E na letra C, aqui se pode atribuir o mal-entendido na comunicação. Então, o mal-entendido está justamente na colocação do verbo vendo. Então, aqui ele aparece como primeira pessoa do presente do indicativo. E pelo interlocutor, ele foi interpretado como se o verbo estivesse no gerúndio. Então, o mal-entendido ocorreu na aplicação do verbo, tá certo?